O Internacional hoje fez o seu último treino antes da partida contra o Flamengo, que acontece agora no próximo sábado às 9 horas da noite. O Inter que promete ser uma escalação um pouco diferente. O Mano pode ter algumas novidades. Mas sabe quem também vai ter algumas novidades? O Flamengo, que está de técnico novo, Dorival Júnior é o novo treinador, e a equipe vem muito perturbada, porque nesse momento eles sofrem muita pressão para saber se realmente o problema era o Paulo Souza. Por isso o Flamengo promete dar um resultado positivo nesse jogo, para mostrar que quem estava errado era o técnico português e não esse plantel de atletas que está lá no Flamengo. Por isso que o Internacional não vai encarar uma vida tão fácil no jogo desse próximo sábado no estádio Beira-Rio. Além disso, eu vou te trazer informações sobre Bruno Mendes e sobre Brenner, duas negociações que acontecem em paralelo no Internacional, e eu vou te atualizar sobre essas duas informações. Mas só antes de a gente continuar com todas essas informações, roda a vinheta. Bom, vamos então atualizar aqui com as informações, mas só antes eu quero dar o nosso recadinho aqui da nossa parceira, que é a Speed, que é um jogo estilo Futebol Manager, onde você escala o seu time a cada rodada de acordo com a competição que você irá participar. E aí tem diversas competições, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tu pode escolher, pode botar inclusive os atletas do Internacional, e é um jogo muito interessante, muito legal para quem gosta de futebol, eu gosto bastante, e eu vou deixar o link no comentário fixado e o link na descrição para tu poder baixar. Ele é um jogo totalmente gratuito. Isso mesmo, não vai precisar gastar nada, ele é de graça. Além disso, ele joga por rodada, não é uma temporada inteira, então tu pode baixar a hora que tu quiser. Além disso, existem vários modos de jogo para tu poder desfrutar. Além disso, você pode jogar exatamente contra os seus amigos, então sabe aquele colega, tu sabe que é melhor que ele, aproveita e desafia ele também aí na Speed. Além disso, o jogo tem as principais competições do mundo, assim como eu já falei anteriormente, com Brasileirão, Libertadores, Champions League, Copa do Brasil, Premier League e muitas outras ligas. Então tu ficou interessado? Vai aqui na descrição ou no primeiro link do comentário fixado e baixe agora mesmo a Speed, beleza? Vamos então abrir aqui com as informações junto ao Internacional. Vamos começar então o técnico Mano Menezes, que já prepara essa escalação para o jogo contra o Flamengo, que acontece nesse próximo sábado, e hoje ele montou a sua tendência de escalação que eu vou passar aqui para vocês. Lembrando que essa é uma tendência de escalação e não exatamente uma escalação que ele possa colocar contra o Flamengo. Essa tendência que tem com Daniel no gol, na lateral direita Fabrício Bustos, a dupla de zaga com Vitão, Gabriel Mercado e René, o meio de campo com Rodrigo Dourado e Gabriel, Depenha, Wanderson e Alan Patrick, e na frente o David. Só que eu quero falar que as dúvidas que tem nessa escalação e atletas que podem entrar nesse time titular. O primeiro é o Tyson, que pode entrar na vaga do Gabriel. Entrando na vaga do Gabriel, o Depenha recua para volante e faz uma espécie de dois volantes junto com o Rodrigo Dourado, e o Tyson vira um ponta. Lembrando que o Edenilson tá fora desse jogo. E a outra dúvida que a gente tem é no ataque, quanto ao centroavante, se joga David ou Alexandre Alemão. E tem a dúvida, só que no quesito de relacionados, quanto ao Bruno Mendes, que eu já vou falar logo mais de como tá a negociação do Bruno Mendes, mas o Bruno é um jogador que pode ficar fora dessa lista de relacionados, em conta nas negociações que vem ocorrendo com o Corinthians e o fato dele não poder fazer a sua 7ª partida, beleza? Saindo agora dessa tendência de escalação, o próprio Flamengo, que vem com muita pressão para essa partida depois da demissão do Paulo Souza, da entrada agora do Dorival Júnior. A tendência é que o Dorival Júnior ainda não esteja na casa mata para essa partida, mas o Internacional que vai conviver e vai se complicar com o Flamengo, porque o Flamengo não vai ser o Flamengo dos últimos jogos. A gestão de atletas, principalmente os principais atletas, os líderes do atletas do plantel do Flamengo, não estavam satisfeitos com o Paulo Souza e queriam que ele saísse. Saindo ele, a partir de agora, se o Flamengo continuar não vencendo, vai ficar na cara que eram os atletas. Uma situação muito parecida de quando o Miguel Ramírez saiu do Internacional. Então, os atletas do Flamengo querem dar um resultado importante, não perdendo e até mesmo ganhando a partida. Então, a gente vai ver um Flamengo totalmente diferente em relação aos últimos jogos que muitos acompanharam, e certamente o Internacional não vai ter vida fácil contra o Flamengo. Mas saindo agora desse assunto sobre o jogo do Flamengo, eu quero te trazer informações sobre exatamente o Bruno Mendes, que eu já estava falando antes, sobre esse problema de ele estar relacionado ou não para a partida, em virtude de ele não poder mais jogar no Campeonato Brasileiro até que a sua situação seja resolvida. E eu quero abrir aqui com uma notícia não tão boa. O Corinthians recusou mais uma proposta do Internacional. Sim, o Inter fez uma nova proposta para o Corinthians, aumentou os valores. As primeiras duas propostas que já tinham sido iniciadas
ofertas e recusadas foram de 3,5 milhões de dólares, elas foram recusadas, a primeira foi de 3, a segunda de 3,5 e essa terceira não tem os valores, mas o Corinthians também recusou essa proposta. Então, apesar de muitos achar, o Corinthians quer se livrar do jogador, ele quer se livrar do jogador, mas ele não quer se livrar barato do jogador, e já tá começando a ficar uma negociação um pouco complicada para o Internacional, apesar que nos últimos dias o próprio Bruno Mendes já se manifesta querendo permanecer no Internacional. Ele pediu para a direção do Internacional para ele permanecer em Porto Alegre, mas é uma negociação que está extremamente complicada. O fato da direção do Inter e do Corinthians também ter se prejudicado essa ligação nas últimas semanas, devido àquele caso que aconteceu entre o Edenilson e o Rafael Ramos, também foi um fator complicador nessa negociação. Então, nesse momento, eu não posso gravar para vocês se ele fica ou se ele sai no Internacional. O que eu posso dizer para vocês é que a negociação está extremamente complicada e a chance do Bruno Mendes permanecer no Internacional hoje é pequena. E eu quero falar outra coisa para vocês, né? Caso o Bruno Mendes não permaneça no Internacional, o Inter vai ao mercado na metade do ano para trazer 2 zagueiros. O Inter já vai trazer um zagueiro com a permanência ou não do Bruno Mendes. Sem a permanência do Bruno Mendes, o Inter deve ir ao mercado atrás de 2 zagueiros. E um dos substitutos que podem vir para repor essa vida e essa saída, né, do Bruno Mendes possa ser o Adrielson, que está hoje atuando nos Emirados Árabes. Outra coisa agora que eu quero falar pra vocês, saindo agora desse assunto do Bruno Mendes, eu quero falar sobre o Brenner. Vamos falar de uma notícia boa que eu já vi que vocês já devem ter ficado meio tristes com essa não permanência do Bruno Mendes. Mas agora eu quero trazer uma notícia boa que é no comando de ataque. Brenner, negociação avançou. Sim, o Internacional já fez uma proposta pro Cincinnati, uma proposta de empréstimo de 6 meses com passe fixado. O Cincinnati assinou positivo, já que é um jogador que tá afastado, não vem jogando. O Cincinnati quer realmente liberar o Brenner. E agora o Inter começa a negociar a questão de valores salariais, porque o Brenner hoje recebe na casa dos 600 mil reais por mês. É um salário bem alto, todo mundo já sabe disso. E o Inter tenta negociar para tentar pelo menos abaixar um pouco esse salário. Daqui a pouco o Cincinnati paga uma parte, daqui a pouco o Cincinnati paga uns 200 mil, o Inter paga 400, daqui a pouco o Inter paga 500, eles pagam 100, e o Inter tá negociando, tentando negociar esses valores para permanência ou não do Brenner pular e a tendência dele vir pro Internacional. Hoje o negócio tá muito bem encaminhado, existe boas possibilidades do Brenner vir pro Internacional agora na metade do ano, inclusive ser, entre aspas, a reposição que todo mundo esperava pro Roberto, só que com a vinda do Brenner, a saída do Wesley Moraes também deve acontecer agora na metade do ano. O atleta que também tem boas possibilidades de retornar e regressar ao Aston Villa, lembrando que é um jogador que também ganha 600 mil por mês, e o Inter iria equilibrar a folha salarial, nem aumentando, nem descendo, exatamente com a saída do Wesley e com a vinda, por exemplo, do Brenner. Deixa aqui nos comentários o que tu achou dessas informações, vê se tu gostou. Também não esquece de te deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar aqui o sininho de notificações, que é muito importante, e não esquece de baixar o Speech aqui na descrição, um aplicativo super interessante. Se tu quer jogar futebol, quer passar aquele tempinho, baixa aí o Speech, escala teu time, é um jogo parecido com o Futebol Manager, tu não vai te arrepender, beleza? Então, vou ficando aqui com esse vídeo por aqui, volto agora logo mais com novas informações junto ao Internacional, eu espero que tenham gostado, um grande abraço para todos vocês, valeu, falou e fui!